Ok, vamos dar uma olhada então em como que as APIs de acesso ao banco de dados em Java se comportam usando a API de JDBC. E nós já vimos alguns exercícios com JDBC, vocês já viram uma apresentação inicial sobre como funciona o JDBC. A gente eu só vou explicar um pouco mais alguns assuntos mais avançados e alguns tópicos que a gente não viu na apresentação anterior. Bem, como nós já tínhamos discutido, o JDBC então é uma API padronizada em Java para acessar bancos de dados relacionais, e o ponto principal do porquê que essa API era necessária era o fato de que os bancos tinham seus drivers proprietários desenvolvidos. Na versão 1.0 de Java, por exemplo, o JDBC acabou entrando dentro do Java na versão 1.1 do Java, do JDK, e até então o que acontecia era que os fornecedores de bancos de dados criavam os drivers para os seus próprios produtos. Então a Oracle fazia o driver para o Oracle, a Sybase para o banco de dados dela e assim por diante. E apesar de que acessar um banco de dados era quase que sempre a mesma coisa, ou seja, você faz a conexão, você submete comandos, você recebe as respostas, percorre um cursor, faz um update, um insert ou coisas assim. Apesar das operações serem quase que sempre as mesmas, como os drivers eram diferentes, os códigos eram diferentes, então as chamadas de métodos também era um pouco diferente. O nome dos objetos, embora parecido, eram um pouco diferentes também. Era aquela coisa que programadores sempre detestam, né? Que quando algumas ações são parecidas o suficiente para você não conseguir lembrar direito quem é quem, e diferente o suficiente para que você não consiga só converter um código de forma simples e rápida. Programadores nunca gostam disso. Nós gostamos de padrões, de padronização para tornar o nosso trabalho mais fácil. A API JDBC foi criada exatamente para isso. É uma API que, na realidade, é um conjunto de interfaces que é passada para os fornecedores de bancos de dados, e essas interfaces são então implementadas dentro de classes que cada fornecedor de banco implementa do seu jeito. Quer dizer, o driver do Oracle vai funcionar com a semântica de como a Oracle trata a sua conexão e coisas assim. O driver de um Sybase é a mesma coisa, o driver de um DB2 também. Cada um implementa da sua maneira, com o seu código interno, mas externas interfaces do mesmo jeito. Porque as chamadas de métodos são as mesmas, com os mesmos parâmetros e os mesmos retornos. Isso então acabou tornando a programação bem consistente entre diversos tipos de bancos de dados e finalmente, isso já na versão 1.1 do JDK, meados dos anos 90 do século passado, finalmente a gente passou a ter uma API consistente e simples para usar. Para você para trocar o seu programa de um MySQL para um Postgres, por exemplo, você tem que trocar algumas poucas linhas, que basicamente são a configuração de como você conecta ao banco, qual é o servidor, credenciais, usuário e senha, coisa assim, o que torna a tarefa bem mais fácil. Você, em geral, pode colocar isso eventualmente dentro de um arquivo separado ou algo do gênero. É evidente que os bancos de dados ainda assim têm algumas características que são proprietárias. Muitos bancos de dados, apesar de implementar as interfaces que estão disponíveis, geralmente oferecem alguns outros objetos adicionais, alguns outros métodos adicionais que eventualmente são bem tentadores para serem usados. Então você tem alguns métodos que são muito úteis e que poupam muito trabalho. A penalidade de usar esses drivers é o fato de que você vai ficar preso a esse banco de dados, o seu programa vai ter uma conversão mais difícil. Então basicamente, como está aqui, nós temos nossa aplicação Java, e a API JDBC que está aqui vai acessar então o banco de dados que você tem. Você pode trocar isso desde que você troque o driver e troque a implementação que você tem dela então. Quase todas as classes estão no package java.sql, a maioria das classes que nós vimos até agora, as classes lá que controlam o driver manager, connection, statement, result set, todas elas estão ali dentro. E tem um package adicional que é o javax.sql. Todos os packages que tem o X são pacotes de extensão em geral, e principalmente nesse package javax.sql tem as funcionalidades que devem rodar em servidor, como por exemplo a classe data source, a interface data source, que permite que você crie um pool de conexões e demais recursos que acabam sendo úteis quando você tem um processo que está servindo centenas ou milhares de clientes e que daí reuso de recursos e coisa assim pode passar a ser bem interessante. A gente tem aqui a demonstração de como funciona, então a nossa aplicação Java roda aqui no topo. Através da API JDBC você acessa
os drivers de cada banco de dados e então conecta no banco de dados em particular que você precisa. O mesmo programa Java pode acessar diversos bancos de dados ao mesmo tempo, bastando para isso você ter as conexões configuradas e a classe do driver carregada no projeto de forma a conectar em quem você precisar. O driver JDBC em particular acaba sendo a implementação das interfaces que o pacote java.sql fornece. Quando você implementa todas aquelas classes lá, basicamente o fornecedor implementou a semântica de como o seu programa Java vai se conectar dentro ao servidor de banco de dados. E como também acontece com os drivers de banco de dados, nós temos diferentes modos de conexão com um servidor de banco de dados. Nós temos diferentes maneiras para conectar e essas maneiras variam em termos de flexibilidade, de eficiência, de quanta configuração você pode colocar mais dentro de uma conexão no banco de dados, quanta configuração vai ser necessária e que tipo de funcionalidade que você tem. Aqui à direita está mostrado os 4 tipos de drivers padrões que são descritos e implementados em Java, que acabam sendo os mais comuns, que conseguem contemplar boa parte dos drivers implementados. E quando você baixa um driver, em geral na documentação, está descrito exatamente que tipo de driver é. Então vai lá do tipo 1, Type 1, até o Type 4, até o tipo 4. E é interessante que você possa ali selecionar o drive mais adequado para você. O primeiro drive, que é o tipo 1, é o drive baseado numa ponte JDBC ou ODBC. Então, se está dentro de sistemas Windows ou sistemas que implementam o ODBC, que é uma outra camada de abstração sobre o banco de dados, em geral que funciona com fontes de dados em máquinas em servidores Windows, você pode conectar a tua fonte JDBC em cima do ODBC. Então, você vai estar usando do programa Java uma fonte de dados ODBC convencional. Acaba sendo bastante flexível quando você tem essa disponibilidade. Entretanto, o desempenho do ODBC, em algumas situações, pode não ser adequado, mas ao menos você conecta em quase qualquer fonte disponível para ODBC, se você tiver em um servidor Windows. O segundo tipo é uma biblioteca, como está descrito aqui, que é onde você tem código nativo. Nesse código nativo, o código nativo é qualquer coisa que seja instalada na máquina cliente, que então se conecta com o servidor. Esse código nativo pode ser, por exemplo, o driver, um cliente, do banco de dados instalado na máquina cliente. O Oracle tem um driver, que é o driver OCI, que funciona dessa forma. Você primeiro tem que instalar o driver, o cliente Oracle Client, na máquina alvo em particular, na máquina que vai ser o cliente, e então um driver JDBC que busca localmente o Oracle Client para então depois ir para o servidor. Ele precisa dessa biblioteca, desses recursos nativos colocados aqui dentro. Apesar de você aí ter uma aplicação que você precisa instalar um client do banco de dados antes de rodar o aplicativo, geralmente esses drivers conseguem te dar algumas vantagens em termos de desempenho, em termos de funcionalidades que, não que você tenha mais funcionalidades acessíveis pelo drive JDBC, mas elas vão estar implementadas em um código nativo, provavelmente de uma forma com mais desempenho, com mais segurança do que num driver que seria 100% puro Java. O terceiro tipo é um driver que eu já vi em pelo menos um banco de dados, que eu acho que foi o Firebase há muito tempo atrás, que precisa de um middleware intermediário. Então, o seu banco de dados não está preparado para ser acessado por Java. E também o fornecedor não implementou um driver puro Java que use o protocolo de acesso ao banco de dados. O que ele faz é conectar em um middleware, em um servidor intermediário, que então traduz a conexão, traduz o acesso, repassa para o servidor de banco de dados original, recebe a resposta, repassa para você. De novo, a gente ganha com um pouco de flexibilidade, porque provavelmente esse middleware consegue acessar diversos bancos de dados e ser acessado por diversos clients. Ele torna esse processo mais fácil, mas é provável que haja uma diminuição de desempenho, que você perca um pouco de desempenho com isso, por ter que passar por um intermediário no meio disso. E finalmente o tipo 4, que é o tipo mais comum, que é um driver 100% puro Java, onde você implementa em Java todo o protocolo de acesso em rede para o servidor e simplesmente conecta como se usasse o cliente original do teu sistema de banco de dados. Os mais comuns são os tipo 2 e tipo 4. O tipo 1 é utilizado em servidores Windows, se for necessário.
mas o tipo 4 é mais comum e o tipo 2 quando você tem alguma necessidade específica em algum servidor. Tem uma descrição um pouco maior aqui de como a gente trabalha com todos eles. O tipo 1 é a ponte JDBC ao DBC. Então, o driver em particular funciona, mas ele funciona usando um driver ODBC. E você então acessa o seu banco de dados tanto local quanto pela rede. Mas você acessa pelo driver ODBC. Você é dependente do desempenho do driver ODBC e dependente também das limitações que você colocou, que você configurou nessa fonte ODBC em particular. Mas como eu disse, acaba sendo bastante flexível. Você tem uma chance maior de acesso a mais bancos, porque desde que exista um driver ODBC para aquele banco de dados, a ponte JDBC-ODBC funciona. O segundo é o tipo quando você tem uma API nativa, então você tem algum código nativo rodando em algum lugar. Em geral, esse código nativo é um client, por exemplo, algo do gênero. Então você acessa isso através da rede, passando por esse código nativo inicialmente. O terceiro tipo é com middleware, então você tem um servidor inteiro aqui no meio que intercepta a comunicação com o seu servidor, entre o cliente e o servidor, e faz as traduções, ou de alguma forma é uma casca, é um shell na frente do servidor. Isso acontece quando, por exemplo, você tem um servidor de banco de dados legado, que vai ser difícil que eu implemente alguma coisa nova nele para ele poder trabalhar com Java, ou quando há alguma limitação específica no código, ou em como o driver for implementado, de forma que um servidor de middleware pode servir para isso. De novo, o desempenho pode ter uma certa penalização, mas você ganha em flexibilidade e ganha na possibilidade de acesso a mais servidores que você não teria de outra forma. E o driver 100% puro Java, que funciona com uma aplicação Java que pode ser distribuída em qualquer lugar, já que ela é inteira feita em Java. Desde que existe uma Java Virtual Machine, ela consegue executar. Esse driver, ele só não tem tanto desempenho quanto o driver nativo, que pode possuir algum componente nativo, mas ele é bastante prático. É o driver que nós estamos usando lá com MySQL. É só uma classe Java, você empacota aquilo com o seu programa, distribui à vontade e não tem que se preocupar em instalar softwares adicionais, middleware ou qualquer coisa que seja necessário. Como nós vimos nos programas que executamos, um dos pontos importantes de uma conexão JDBC é a URL do banco de dados, localizador dele. E basicamente quase todas as URLs começam com JDBC dois pontos, a não ser o driver da ponte JDBC-ODBC, que começa justamente com JDBC-ODBC Bridge. Mas fora isso, ele começa com JDBC, dois pontos, um subprotocolo, que em geral tem alguma coisa a ver com o nome do banco de dados, e então a localização do banco de dados. Tem um exemplo claro aqui do Derby, por exemplo, onde você explicita que você tem um Derby, e daí diz qual é o servidor que você tem e qual é o banco de dados que vai ser usado dentro dele. Ali está o banco de dados de exemplo. No Oracle tem um ponto interessante que ele tem esse theme aqui, que é o cliente fino do Oracle. Esse é o cliente 100% puro Java. Se fosse o Oracle 2.OCI, seria o cliente tipo 2, que é o cliente que tem um componente local instalado, que é o Oracle Client. Então, em geral, na URL você detecta qual é o banco de dados, qual é o modelo do banco de dados, né? Se é um Oracle, um Postgres, um MySQL ou o que for. E, na maioria absoluta das vezes, você tem a localização do servidor, por um nome que possa ser resolvido pelo sistema operacional, possivelmente a porta de acesso, o port, TCP de acesso ao servidor, se não for o default, e o nome do banco de dados. Essas informações constam dentro da URL, e é baseado nessa informação que o próprio Driver Manager consegue descobrir qual é o driver que ele vai utilizar. Então ele tem um Oracle Theme, ele vai buscar nos drivers carregados, nas bibliotecas que estão dentro do teu pacote, qual driver que responde por isso, então carrega e começa a utilizá-lo. A receitinha básica de como fazer a conexão passa pelo carregamento da classe do driver, que na maioria dos drivers modernos não é mais necessária, porque ele detecta, baseado na string de conexão na URL, qual é a classe em particular que ele tem que carregar, mas caso o driver não tenha essa capacidade, você tem que registrar o driver, carregar ele, é o class.forName. Depois disso você obtém a conexão com o getConnection,
E nessa obtenção de conexão, você já passa o URL do banco de dados e as credenciais do usuário e senha em geral. Nós temos que criar uma linha de execução, um statement, que serve para que você possa ter várias execuções simultâneas se for necessário, mas mesmo que você queira fazer só uma consulta, no mínimo um statement é necessário, para que você possa submeter os seus comandos ao sistema. E finalmente eu executar uma query, onde você tem o result set de resposta, ou um update, que inclui o insert, delete e o próprio update, que retorna um inteiro longo, que é quantos registros você modificou, e o execute, que basicamente mostra, executa alguma coisa que não tem retorno nenhum, retorna um void, como um create table, create index, drop index, em geral comandos de estrutura de banco de dados, não de manipulação da estrutura e não manipulação dos dados em si. Bom, nós já vimos isso em alguns exemplos, e isso aqui mostra novamente como é que nós fazemos o carregamento, que você pode carregar quantos drivers sejam necessários. E aí tem um ponto interessante, que uma vez que se você for executar um comando de alteração de dados, insert, delete, update, você recebe como retorno inteiro e sabe se executou ou não. Se você estiver executando uma query, você recebe um result set e, em geral, você percorre esse result set. Percorre porque ele, em alguns casos vai gerar um cursor realmente, e por mais que, nos casos que ele não gere, ele vai manter a consulta viva no servidor de banco de dados, e você fazendo fetch de registro por registro, que obviamente ele não vai passar um registro de cada vez num pacote de rede, mas ele vai te entregar um pacote de registros, uma página de registros, 10 registros, 100 registros, e você vai manipular isso na memória do cliente enquanto for possível, quando você atingir o limite, ele busca mais servidor, e fica trocando assim, de uma forma cacheada, para que você tenha, para conseguir melhorar o desempenho do sistema. Tem um exemplo um pouco melhor aqui de como funciona, que é o fato de que quando você executa pela primeira vez a tua consulta, ele vai estar na posição logo antes do início dos registros, que a gente chama de before first. E à medida que você vai executando o next, você passa para o primeiro registro, então para o segundo, então para o terceiro, e vai continuando assim. Enquanto houver um próximo registro, o next retorna true. Essa é a ideia. Quando você chegar no final, ou quando você chega no último registro aqui, se esse aqui for realmente o último registro, o próximo next vai retornar um false. Porque não há um próximo para onde ir. Então retorna um false para você e você fica limitado a isso. Da mesma forma, o previous, você vai voltando, 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 e você não pode voltar antes do primeiro. Você chega ao primeiro, o próximo previous vai te retornar um false também. Esse registro, esse modo de interação funciona bem quando você tem que mostrar registros na tela, talvez um programa desktop, ou o next sempre quando você quer percorrer toda uma consulta para poder mostrar resultados, processar resultados ou alguma coisa assim. Como nós vimos no exercício que foi passado na semana passada, você também tem a possibilidade de fazer com que o seu statement seja sensível a mudanças, que ele possa ter scroll, que é ir e voltar, não só ir para frente, não só fazer o next. E tudo isso está na documentação lá do result set, que eu aconselho vocês fortemente a dar uma olhadinha, pelo menos nas principais classes, né? Não só result set, statement, connection, para ter uma ideia de o que pode ser feito, quais são as possibilidades que você tem ali dentro. Isso é a parte básica de como é que nós acessamos os dados em JDBC, nós já tínhamos visto isso, agora vamos ver algumas coisas a mais que são interessantes, como por exemplo a classe, a interface implementada, Database Metadata, metadata que na realidade acessa o dicionário de dados que tem em todo servidor de banco de dados, em todo sistema de banco de dados. Você sempre tem um conjunto de tabelas, em geral são armazenados também como tabelas de banco de dados, mas são tabelas que mostram o catalog, ou o dicionário de dados, ou os diversos nomes que isso assume, que na realidade são as informações de quais tabelas você tem, e quais são os campos nas tabelas, quantos registros tem na tabela, desde dados sobre os dados, que são os tipos, nomes, tamanhos e coisa assim, até estatísticas de quantos registros você tem ali dentro, estatísticas de acesso aos dados. Isso tanto é usado para que você possa fornecer informações para o usuário, quanto para o próprio banco de dados poder fazer alguns cálculos internos, alguns processamentos internos. Quer dizer, quando você vai executar uma query, um join, por exemplo, ele tem que saber exatamente qual o tamanho das tabelas desenvolvidas no join,
tem que saber qual o tamanho dos campos que você está buscando, para reservar memória, para paginar memória, para fazer cache, para mais uma série de outras questões. Então, esses dados são frequentemente utilizados pelo próprio banco de dados no seu autocontrole, no seu autogerenciamento. E nós podemos acessar esses dados com essa classe Database Metadata. Isso é útil quando você tem situações onde você não tem certeza do que está dentro do banco de dados, tem que obter essas informações. Quando você tem um programa que é muito genérico, bastante genérico, como um cliente de banco de dados, como aquele cliente que está lá no NetBeans ou o próprio MySQL Workbench, onde você só tem dados de conexão, conecta ao banco e então ele carrega um monte de coisas para você. Ele vai te mostrar informações a respeito do banco, você vai fazer uma análise exploratória em relação ao banco. Um outro caso bem interessante, que na realidade não é com esse objeto, mas é o próximo objeto que nós vamos ver, é quando você faz uma consulta da qual você não tem certeza exatamente de quais são todos os componentes. Por exemplo, uma consulta bastante dinâmica, uma consulta do usuário pela interface, ou pelas chamadas e métodos. Ele pode configurar quais campos vêm, quais tabelas são envolvidas e coisas assim. Então, quando você recebe o resultado daquilo, você pode questionar o result set para saber quais campos estão lá, quais são os tipos e coisas assim. Aqui tem um exemplo bem simples, onde ele mostra como obter o metadata, ou os metadados, que é o método getMetadata da class connection. E a partir disso você pode criar um result set a partir do método getTables. O getTables é uma assinatura bem longa, onde todos esses campos que estão nu aqui dizem respeito ao catálogo, ao esquema e a outras possibilidades que você tem para saber de onde pegar essas tabelas. Um banco de dados pode ser bastante complexo em relação às subdivisões e como ele armazena essas informações. E esse último parâmetro que vocês estão observando aqui é uma array de strings, onde você vai pedir que tipo de objeto você tem. Então, nós estamos pedindo somente tables, só table. E isso está lá na documentação, você também pode dar uma boa olhada. Mas você pode pedir para ele te mostrar as tables, as views, as temporary tables, as views materializadas. Então, tem um banco de dados pode ter vários objetos, além só de tabelas. Com certeza ele vai ter tabelas e views pelo menos, além de tabelas temporárias, views materializadas e mais outras possibilidades. Então o getTables vai te trazer as tabelas dos tipos que você quer. Nesse caso aqui ele vai trazer só table. E quando você obtém esse result set a partir do getTables, você pode explorar informações, como por exemplo, qual é o catálogo que ela está, se é que você tem um catálogo diferentes dentro do banco de dados, qual o esquema que ela está, são outras subdivisões de um banco de dados que pode ser muito grande, nome, tipo, tamanho e coisas assim. Então você pode, por exemplo, se conectar no banco de dados e descobrir quais tabelas estão lá dentro, quais views e coisas assim. De uma consulta nós usamos o result set metadata, é onde você busca as informações sobre os campos que estão lá. Então, nesse caso aqui, o get metadata ele vem a partir de um result set. Então você já fez uma consulta, já deu o execute query, você tem que ter feito isso primeiro, porque provavelmente, eventualmente, o execute query vai gerar para você esse conjunto de colunas, porque o banco vai ter que, de alguma forma, compilar isso, computar isso. E depois pode buscar quantas colunas você tem, buscar o nome da coluna, o tipo da coluna, sempre passando o índice dela. Então você também pode gerar as informações a partir de cada tabela, depois da consulta executada. Com isso daqui você pode explorar bastante o banco de dados e gerenciar informações a respeito dele sem muita dificuldade. Um outro ponto interessante que nós vamos ver depois em outras apresentações é o conceito de transações. E o conceito de transações é muito útil quando você tem operações que ou tem que ser executadas todas em um conjunto ou nenhuma delas pode ser executada. Aquela questão de ou tudo ou nada. Ou faz tudo, ou executa todas as alterações, ou não executa nenhuma delas. Principalmente se nós temos a possibilidade, que sempre existe, de, enquanto você está fazendo algumas gravações, alguma coisa de errado acontece. O servidor trava, cai energia, a conexão de rede entre o cliente e o servidor é interrompida, e diversas outras enormes possibilidades, um número enorme de possibilidades que pode acontecer, de erros. Um conjunto de transações básica, por exemplo, uma transação bancária simples. Você vai debitar de uma conta e creditar em outra. Você tem que ter certeza que as duas operações foram ou as duas feitas ou nenhuma feita. Então, ou ele fez a operação completa, debitou de uma conta e creditou em outra, e daí o saldo, né, o balanço tá ok nas duas. Ou se ele começou a fazer o débito de uma, conseguiu terminar o update do débito, mas não conseguiu fazer o crédito na outra,
e porque o sistema caiu no meio desse processo, a máquina, o servidor travou, alguma coisa assim, tem que ter algum flag, alguma marcazinha nessa operação. Quando o servidor voltar ao ar, ele tem que desfazer as operações que estavam pela metade. Isso é o conceito de transação. Se lembra das palestras iniciais, nós temos um grupo de cientistas que criou o conceito de transação nos anos 70, e eles permitiram que a gente tivesse todos os sistemas bancários atuais, os sistemas financeiros atuais rodando. As transações são executadas com o conceito de um commit ou um rollback. Quando você executa um commit, você diz para a transação, ok, todas as informações que foram feitas no meio aqui podem ser realmente confirmadas aqui. Caso contrário, você pode fazer um rollback. O rollback acontece que é você desfazer as operações que estão na transação. O rollback ou vai ser executado quando há uma falha de sistema, cai o servidor, ele levanta, faz o rollback de tudo que estava pendente. Ou quando você está no meio de uma transação, eu falei só de um débito-crédito, que é uma operação bem simples, mas algumas transações são realmente complexas. Você tem um conjunto de uma dezena ou várias dezenas de operações de gravação que tem que ser feitas. E eventualmente você pode chegar a um estado de um deadlock ou de uma maneira, de um processo onde se descobre que aquela transação está condenada. Porque algumas das condições que são necessárias para chegar ao fim dela não vão ser satisfeitas, não serão mais satisfeitas. Então, sua transação foi condenada, você tem que fazer um rollback nela. Todas as coisas que foram feitas no meio disso, você debitou de uma conta, você buscou alguma informação, buscou do estoque, você tem que desfazer tudo isso. Então, os métodos estão aqui, e os métodos de transação em Java são executados no JDBC, são executados nas connections. Então, ou você commita tudo, ou você faz tudo que a connection tem que fazer, ou você não faz nada. É sempre na connection. Não é pelo statement, é na connection. Por padrão, as connections são auto-commit. Ou seja, você gravou alguma coisa, ele fez o commit no mesmo instante. Ele gravou, commitou, gravou, commitou. Está gravado de forma permanente no banco de dados. Mas, se você setar ele para auto-commit false, você passa a controlar as transações. Isso se aplica somente aos updates, obviamente, né? Insert, delete e update. E você pode chegar a um ponto, uma vez que você fez tudo o que você queria, você dá um commit, ou você percebe que a transação está condenada e dá um rollback. Ainda tem a possibilidade de você, dentro de uma transação muito longa, criar o conceito de save points, que é quando você a transação não é atômica somente, mas ela tem pontos no meio onde você pode voltar para esses pontos intermediários se for necessário, se a transação for longa demais e complexa demais. Nós vamos ter chance de conversar bem mais sobre transação, mas é dessa maneira que ela é tratada dentro de Java e em várias outras linguagens que eu conheço, que trabalham com banco de dados. É tratada quase que literalmente da mesma maneira. O conceito de save point, por exemplo, é um conceito do SQL-ANSI. É uma coisa, acho que é SQL-ANSI 2001, 99, mas é uma feature do banco de dados. Não é da linguagem. Não é a linguagem Java que faz set save point e rollback para um save point. Os bancos de dados têm essa capacidade. Tem mais dois tipos de statements que eu queria ver com vocês. O primeiro, o prepared statement, o outro, o callable statement. E eles se baseiam no fato de que nem todas as consultas e comandos que você envia são iguais, nem todos são previsíveis o tempo todo. O prepared statement parte do princípio de que boa parte das vezes as consultas que você vai fazer, num programa principalmente, não são novas a cada instante. Você sempre vai repetir consultas. É muito provável que boa parte das vezes você faça as mesmas consultas quase o tempo todo, variando talvez o filtro, o where, ou talvez o order by, talvez o campo que você queira, ou coisa assim. Da mesma forma, as gravações também são bastante semelhantes. Você vai fazer um insert com todos os campos que estão no formulário e passa isso para frente. A questão é que quando você faz aquela consulta, como nós fizemos nos exemplos que nós colocamos, você coloca uma string dentro do execute query, e quando você posta essa string para o servidor então vai processar aquela string, vai verificar erros para começo de conversa, vai verificar se aquela tabela existe, se os campos que você citou existem na tabela, se os filtros que você colocou, o tipo do campo é correto, e aí então vai gerar um plano de execução para essa query. Quer dizer, você está buscando os professores lá da universidade pelo salário, fazendo um filtro pelo salário.
vai verificar quais índices tem, por exemplo, na tabela de professores, vai verificar se por acaso ele pode buscar rapidamente pelo salário, ou se não, vai ter que ordenar os salários, então fazer essa busca, vai ter que decidir que mecanismo que ele faz. Criar esse plano de execução, que é o Query Engine Processor, nós já discutimos sobre esse módulo, gasta tempo. Você pode investir um tempo grande do banco de dados nisso. Isso que tem aquela relação de custo-benefício. Se o banco de dados perder muito tempo processando essa query, achando o melhor modo para fazer o acesso, é provável que ele chegue a um tempo de resposta ótimo. O problema é que esse tempo de preparo é contado junto com a query, então você não pode perder 30 segundos para tentar criar um plano de execução para uma query que vai levar 2 segundos para executar. Então você, em geral, prepara um plano o mais rápido possível e já sai executando. Com o Prepared Statement, se você tem no seu programa uma query que é sempre repetitiva, então uma query com uma busca por salário, você envia previamente para o servidor esse comando. O servidor tem a chance de compilar isso lá dentro, compilar no sentido de criar o plano de execução, de preparar os diversos artefatos que ele tem, índices e o resto. E como ele sabe que ele está fazendo isso num Prepared Statement, ele pode se dar o luxo de gastar um bom tempo nisso, preparando então um bom plano de execução. Cada vez que você vai reusar esse comando, você só muda os parâmetros que você está colocando e então ele executa com provavelmente um desempenho bem melhor. Você envia então o Prepared Statement e ele fica num cache de comandos já preparados, já pré-analisados. O desempenho, em geral, é muito superior. E você dá a chance ao banco de dados de executar a melhor otimização possível para a query em particular. Um outro ponto muito interessante é que no Prepared Statement, todas as entradas são validadas, porque você pode usar o Prepared Statement para fazer inserts, updates, deletes. Aliás, é bastante aconselhável que você faça dessa forma, porque você prepara e sanitiza as entradas para evitar um problema que nós vamos ver em alguma apresentação logo à frente, que é um SQL injection, que é você tentar colocar código de SQL dentro de um campo, por exemplo, e fazer com que o servidor responda de uma maneira para a qual ele não foi preparado. Basicamente um ataque em cima de um servidor de banco de dados, e tem um número bem grande de aplicações por aí que são vulneráveis a isso. O Prepared Statement já ajuda a diminuir drasticamente esse tipo de possibilidade, porque ele busca dentro dos campos que você está submetendo possíveis códigos SQL que não deveriam ser permitidos ali dentro. Bom, o que eu comentei é o que está aqui no slide, então o servidor já tem tempo de fazer isso, e a maneira de usar um Prepared Statement é mais ou menos simples, porque na execução dele o que você faz é criar o statement. Em vez de você dar um create statement, você usa o prepare statement e usa um objeto da classe prepared statement. E percebam que daí você posta o comando assim que você cria o statement, antes de você realmente executá-lo, para que o servidor tenha a chance de criar o plano de execução ótimo dentro desse processo. Nesse caso aqui, o comando é um update. E nesse comando você vai ter que dizer qual que é o valor do campo 1, que é o campo que quer alterar, e qual é a chave que isso quer alterar, que é esse ID. E percebam que nos dois locais onde você teria que preencher com informações, tem um ponto de interrogação. O ponto de interrogação, então, é um caractere marcado, e você mais tarde vai poder acessar esses pontos de interrogação como parâmetros de entrada ou de saída. Se você der uma olhadinha aqui no próximo, por exemplo, o que você faz é criar o binding das suas variáveis com o valor que você quer. Então, o primeiro campo era o campo que eu quero fazer o update, então dou um setInt do campo 1, sempre começando em 1, com um valor. E a chave era o campo 2, era o segundo interrogação que estava dentro daquela sentença. Você troca o 2 para esse valor que está aqui dentro. E depois só roda o execute update, sem precisar citar o comando ali, já que você já enviou qual é o comando. Você só mudou os parâmetros e então basta executar o statement, o prepared statement. Para consultas, a diferença, nesse caso aqui você recebe o retorno como um inteiro, que seriam quantos registros foram alterados. E na consulta você pode usar um prepared statement e ele retorna o result set da mesma maneira que o statement convencional faria. E também podendo passar parâmetros para a consulta, né? Você tem um select, onde a parte de where, por exemplo,
é alguma coisa que você tem que passar parâmetros, você usa o prepared statement para isso, usando o setString, setInt e outros métodos. Você consegue alterar isso daqui. Os métodos de configuração são todos sets, e daí com o tipo específico do campo que você quer alterar. E então basta executar. A execução do prepared statement vai ser mais segura e mais rápida do que uma execução convencional. Sempre levando em conta que boa parte dos comandos você conhece. Muito provavelmente a projeção, quais tabelas e todo o resto vai ser sempre a mesma, isso não vai mudar em nada. São realmente só parâmetros, então vale a pena você usar o prepared statement para isso. O callable statement é um outro parâmetro statement que é usado quando você quer chamar uma store procedure dentro do banco de dados. Nós vamos falar em alguns capítulos adicionais sobre o que são store procedures e por que elas podem ser úteis eventualmente. E essa é a maneira pela qual você chamar uma store procedure. Basicamente, store procedure é um programa que você escreveu numa linguagem proprietária do banco de dados que está gravado lá no servidor e que você acessa ele usando um call e chamando o programa e passando provavelmente os parâmetros que você quer para essa store procedure. E então, o callable statement funciona dessa maneira. Você tem que registrar quais são os parâmetros de saída e quais de entrada. Nesse caso aqui, o primeiro parâmetro é um parâmetro de entrada, você tem que dar um set nele. E os dois parâmetros seguintes são de saída, então você dá um register out parameter, coloca o número e o tipo que ele vai ter. Para execução, você seta o parâmetro que é o de entrada e depois executa com uma query ou executa como um comando comum caso a store procedure não retorne nenhum dado de consulta. Nós vamos discutir depois adequação de store procedures, quando elas são interessantes ou não, mas a maneira de chamá-los em Java é essa e não é uma maneira assim tão complexa, ela acaba sendo bastante simples. E um outro tipo de statement que nós temos dentro de Java é o batch statement, são 3 na realidade, não 2 só, e que eu ia falar para vocês. E basicamente o batch statement pensa no fato de que se você for inserir 100, 200, 300 registros uma vez só, ou for fazer um update de muitos registros ou coisa assim, talvez valha a pena você fazer isso num lote inteiro. O batch statement é justamente isso. Em vez de você fazer um insert somente, você coloca todos os inserts que você quer num lote, num batch, adicionando os comandos um a um dentro desse batch, e depois executa ele todo de uma vez, dando chance ao servidor de banco de dados de otimizar a execução do batch. Se você tiver que fazer um conjunto grande de inserções ou atualizações de dentro do seu programa, não fazendo um import export remoto pelo servidor, mas se tiver que fazer isso dentro do programa com JDBC, então o batch statement vai ser drasticamente mais rápido do que fazer isso de forma externa. Ele serve para essas operações em bloco, em bulk, em lote, basicamente. E finalmente, uma última coisa que eu queria comentar com vocês é o conceito de connection pool, que vem do data source, que é aquele objeto que está lá no javax.sql. O data source é baseado no fato de que, quando você está no servidor de aplicação, é muito provável que você esteja atendendo um conjunto enorme de usuários a um certo instante de tempo. E o processo de você abrir uma conexão, localizar o servidor, abrir a conexão, passar credenciais, verificar se tem autorização ou não, é um processo que é uma das operações unitárias mais caras dentro de um banco de dados. É evidente que uma consulta complexa vai ser cara, mas o número de etapas que você tem que fazer para uma conexão é um número grande. Principalmente quando você pensa em apresentar credenciais, usuário e senha, validar essas coisas e tal. O Connection Pool foi criado logo na segunda versão do JDBC, isso há muito tempo atrás, nos anos 90 do século passado, porque eles perceberam que valeria mais a pena você criar um pool, um conjunto de conexões já abertas, já autenticadas, já autorizadas, deixá-las, mantê-las vivas sem timeout em um pool, e cada novo cliente que aparecesse emprestaria uma conexão desse pool, executaria o que precisa ser feito e devolve a conexão para o pool assim que ela termine de utilizar. Sempre lembrando que você tem o servidor de banco de dados em um lado e o servidor de aplicações provavelmente em outra máquina. Então, ou no mínimo com processos diferentes dentro do mesmo computador. Então a ideia é que você, cada vez que você tem um servidor que tem dezenas, centenas de web services REST para atender uma aplicação que está rodando lá na interface, em Node, em Angular ou o que for.
Cada vez que você pede execução de um Web Service REST, em vez de ele abrir a conexão e fazer todo o resto, ele empresta uma dessas conexões que está no pool, ela já está conectada, já está pronta para rodar. Eventualmente você pode até fazer mais otimizações com isso, se já tiver a ideia de como a aplicação vai executar. Empresta uma conexão, roda o que precisa executar e entrega a conexão de novo para o pool, logo depois de você utilizar. Só o fato de você não precisar abrir a conexão, se conectar com o servidor, apresentar credenciais, coisas assim, a cada instante, já consegue fazer com que você tenha um ganho de desempenho muito grande. Um outro ponto é que daí os pools de conexões, em geral, enfileiram as conexões restantes, ou seja, você configura o pool. Você diz, olha, eu vou ter 50 conexões, eu vou ter entre 50 e 100, eu começo startando 50 delas e posso crescer até 100, mas não passo de 100. Isso faz com que você possa limitar também a quantidade de conexões do pool que vão acessar o banco de dados. O que em algumas configurações mais complexas pode ser útil, porque você não sobrecarrega o servidor com conexões em excesso. Então você tem uma série de controles que são bastante úteis para o seu serviço, que são baseadas no fato de você ter um pool, um conjunto de conexões esperando para executar. Como você pode imaginar, esse tipo de pool de conexões, novamente, é comum em diversas outras linguagens. Esse é um recurso específico de Java implementado na classe Data Source, mas outras linguagens, outras tecnologias têm basicamente o mesmo recurso, porque não é uma ideia exatamente original, é uma ideia bastante lógica, e a gente usa isso em quase qualquer outro lugar. Então, qualquer que seja a linguagem, ou a tecnologia, ou a plataforma que vocês estão usando para montar um sistema, atentem para o fato que um pool de conexões pode ser bastante útil e que provavelmente esse pool de conexões está disponível na sua plataforma. Basta buscar na documentação. Boa parte das vezes já é quase que o padrão default quando você faz conexões de um servidor. Pelo menos em Java, no Java Enterprise Edition já é o default para conexões. Concluindo, o principal ponto do JDBC foi criar uma padronização muito relevante e útil para os drivers de bancos de dados para evitar alguma coisa que acontecia com outras linguagens. Na meados da década de 90, obviamente existiam outras linguagens que acessavam o banco de dados, claro, e em algumas delas você tinha que carregar uma classe diferente ou usar uma função com nome diferente para fazer basicamente a mesma coisa. E isso, além de tornar o custo de tradução de uma aplicação de um banco para outro quase que proibitivo, basicamente irrita o programador, que ele é obrigado a lembrar de um monte de métodos diferentes, um monte de funções diferentes para fazer exatamente a mesma coisa. Não que Java tenha sido a primeira plataforma a fazer isso, o conceito de JDBC, de uma camada de abstração, é um conceito comum, no sentido de que é um conceito lógico, mas foi uma que popularizou bastante essa metodologia, e desde então as plataformas e linguagens em geral usam esse tipo de conceito. Isso tornou a vida de nós programadores bem mais fácil. Você consegue ter um padrão de acesso ao banco de dados sem ter o problema de ficar buscando informações em todo instante. Ainda assim, deixar SQL hard-coded na sua aplicação sempre é um problema. Acaba sempre sendo problemático. E a gente está falando de linguagens orientadas a objeto, então o ideal seria que a gente tentasse se afastar a um nível de abstração um pouco mais alto. Sempre lembrando que muito provavelmente o custo de um programa, 1/10 dele ou menos, é o custo da confecção do programa em si. O resto do custo é a manutenção desse programa ao longo da vida dele. Então, o custo está muito mais concentrado na manutenção do que na confecção, do que na primeira vez que você escreve ele. Para isso, nós temos uma série de outras soluções que nós vamos abordar em outras palestras, por exemplo, design patterns como o DAO, camadas de persistência e outras soluções que tentam diminuir esse custo de forma que você possa ao menos controlar e diminuir o conjunto de SQLs que fica rodando dentro que está escrito dentro de um programa, para tornar a manutenção mais fácil e o teu programa um pouco mais consistente. Tudo bem? É isso então. Obrigado e nós nos vemos nas próximas palestras sobre esse próprio tema. Até mais.